E aí, pessoal, tudo bem? De volta para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. E hoje o tema é antirracismo na educação. A gente vai se aprofundar na formação antirracista de diretores de escola. É isso aí, é um tema super importante, né? É fundamental. E para navegar nesse assunto complexo, a gente tem um mapa cheio de fontes, tipo pesquisas acadêmicas, artigos de especialistas e até relatos de experiências reais. A gente quer entender como essa formação antirracista pode, de fato, mudar as escolas, sabe? Tipo, na prática. Isso, e a gente vai investigar um monte de perguntas. Quais estratégias funcionam melhor? Como a pedagogia do Paulo Freire pode contribuir? E o que a gente pode aprender com as histórias de diretores negros que estão na linha de frente. É isso aí. Bora começar a desvendar tudo isso. E já de cara, eu me deparei com o conceito de interseccionalidade. A Carla Cotirini explica isso muito bem. Ela fala da luta da mulher negra que enfrenta várias formas de opressão ao mesmo tempo. Patriarcado, racismo, capitalismo. É como se fosse um combo de opressões, né? Total. A gente não pode olhar para a questão racial como se fosse um problema isolado. A Cotirene deixa claro, as opressões se misturam. É tipo um nó que a gente precisa fazer com cuidado, fio por fio. Verdade. E tem um dado que mostra essa intersecção na prática, a pesquisa do Ferreira, que aponta que as mulheres negras são a maioria entre os desempregados no Brasil. Tipo, uma realidade bem dura que a gente precisa mudar. É. E aí que a pedagogia do Paulo Freire entra com tudo, né? Com a ideia do diálogo, da conscientização, ferramentas poderosas para a formação antirracista. Falando no Freire, me explica uma coisa. Como a gente pode usar o conceito de situações limite nesse contexto? Para quem não lembra, ele fala de momentos que desafiam as nossas crenças, que nos fazem questionar tudo. A formação antirracista tem que ser um chacoalhão, sabe? Criar esses momentos de ruptura. Yeah. Levar os diretores a confrontarem seus próprios preconceitos, até os inconscientes. É tipo se olhar no espelho e encarar o que precisa mudar. Entendi. E a pesquisa da Adriana Paz sobre a formação de supervisores em São Paulo mostra como essa pedagogia freiriana pode ser aplicada na prática, sabe? Com diálogo e reflexão crítica. Mas e aí, como a gente leva isso para a formação dos diretores? É o seguinte, não adianta só mexer no individual, né? A gente tem que ir mais fundo. Entender o racismo estrutural, como o Silvio Almeida fala. Ver como o racismo está entranhado nas instituições, na sociedade. É tipo um vírus que se espalha. Pesado. E para combater esse vírus, a gente precisa de estratégias, né? Tipo, colocar a perspectiva afro-brasileira no currículo, ter representatividade na equipe da escola, criar um ambiente de respeito de verdade. Com certeza. Mas a gente também tem que pensar em como medir se a formação está funcionando, né? Precisamos de dados para saber qual o impacto na escola, nos alunos. E por falar em impacto real, as experiências de diretores negros são tipo tesouro, né? A pesquisa do Ferreira traz a história de um diretor que teve a família como base nessa luta por justiça social. É inspirador ver como a vivência dele moldou a forma como ele atua. Ouvir essas histórias é fundamental. A gente precisa saber o que esses diretores têm a dizer sobre os desafios, as estratégias que eles usam, a importância da representatividade na liderança da escola. Para a gente aprofundar essa questão da representatividade, a pesquisa do Fábio sobre a Lei 10.639 é essencial, né? Para quem não sabe, essa lei obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Um passo enorme, né? Sim, mas a gente sabe que ainda tem muito obstáculo para essa lei ser aplicada de verdade em todas as escolas. A formação antirracista pode dar aos diretores as ferramentas para tirar a lei do papel e transformar em prática. E a formação não pode ficar só na Lei 10.639, né? Ela tem que ir além, abordar as várias dimensões do racismo. O Ferreira mostra como o preconceito, por causa da origem, da aparência, também estão presentes na escola. A gente precisa desconstruir essa ideia de democracia racial. O racismo no Brasil é real e ele se mostra de várias formas, desde o nível individual até o institucional. E para essa desconstrução, a gente precisa da educação libertadora do Freire, né? Estimular o diálogo, o senso crítico, a ação transformadora. É como semear a mudança. Exato. A formação antirracista não pode ser a sua teoria. Tem que ser um processo constante de reflexão e ação. Concordo. E essa transformação precisa começar em toda a comunidade escolar, né? Não só na cabeça dos diretores. Totalmente. É um trabalho coletivo que envolve professores, funcionários, alunos, famílias, todo mundo junto. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho, acho importante lembrar da Bell Hooks, que fala sobre o amor como um motor de transformação. Verdade. O amor, na sua essência, é o que nos impulsiona a lutar por um mundo mais justo. É a força que nos move. E falando em justiça e igualdade, me diz uma coisa. A formação antirracista precisa ter diferentes ênfases, né? Considerando a complexidade da gestão escolar. Como você vê isso? Sem dúvida. A gestão democrática, por exemplo, precisa ser antirracista na sua essência. Isso significa garantir que todos participem das decisões, valorizando a diversidade, as diferentes vozes. Mas como garantir que essa participação seja real de verdade? A
formação antirracista pode dar aos diretores as ferramentas para criar mecanismos que promovam a inclusão, a participação de todos, principalmente daqueles que historicamente foram silenciados. Criar espaços de diálogo específicos, traduzir documentos, usar tecnologias assistivas e conscientizar a comunidade sobre a importância da representatividade. E além da gestão democrática, que outras áreas a formação pode abordar? A gente pode pensar na gestão pedagógica, na gestão de pessoas, na gestão administrativa, todas com essa lente antirracista. Na gestão pedagógica, por exemplo, a formação pode ajudar os diretores a construir um currículo inclusivo e antirracista, que valorize a história e a cultura afro-brasileira e indígena. E na gestão de pessoas, como garantir a representatividade e a valorização da diversidade na equipe da escola? A formação pode ajudar os diretores a implementar políticas de contratação e promoção que combatam o racismo institucional e promovam a equidade racial. Isso inclui rever os processos seletivos, criar programas de mentoria para profissionais negros, promover um ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso para todos. E na gestão administrativa, como garantir que os recursos e as políticas da escola sejam justos? A formação pode ajudar os diretores a analisar como os recursos estão sendo usados, identificando se existe alguma disparidade racial. É fundamental garantir que todos os alunos tenham acesso aos mesmos recursos e oportunidades. E para garantir que essa formação funcione em todas essas áreas, como envolver a comunidade escolar? A formação antirracista precisa ser participativa, envolvendo diretores, professores, funcionários, alunos, famílias e a comunidade. Criar grupos de trabalho, realizar oficinas, promover debates e construir um plano de ação coletivo para implementar práticas antirracistas na escola. E como conectar a escola com a comunidade nessa luta? A formação deve levar os diretores a entender o racismo como um problema estrutural e conectar a escola com a luta por justiça social fora da escola. Isso pode envolver parcerias com organizações, participação em debates e ações de conscientização. Para a gente fechar essa primeira parte, queria destacar a importância de ouvir com atenção as diferentes realidades dentro da escola. Ouvir é essencial para construir um ambiente de respeito, onde todos se sintam acolhidos para compartilhar suas vivências. E com essa ênfase na escuta, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho profundo na formação antirracista para diretores de escola. Voltando ao nosso mergulho, vamos falar de estratégias. Como colocar a formação antirracista em prática? Porque, não adianta só ficar na conversa. A gente precisa sair da teoria. A gente já viu a importância da interseccionalidade do racismo estrutural. Mas precisamos trazer isso para o dia a dia da escola, senão fica só no discurso. Exatamente. E uma estratégia que eu acho super importante é criar grupos de estudo dentro das escolas. Imagina, um espaço onde professores, funcionários, diretores, todo mundo junto debatendo sobre racismo. Tipo aqueles grupos que a gente vê na pesquisa da Gisele Pires, com professores se reunindo, trocando ideias sobre as práticas em sala de aula. Isso, só que com foco na questão racial. A ideia é que os diretores liderem esses grupos, criando um ambiente seguro para falar sobre as experiências com racismo, sem medo. E esses grupos podem ajudar a desconstruir uns mitos, né? Tipo essa ideia de democracia racial que muita gente ainda acredita. É como tirar uma venda dos olhos, né? Total. E a partir dessa desconstrução, a gente pode construir uma nova cultura na escola, baseada no respeito à diversidade, na valorização da história e cultura afro-brasileira e indígena. E além dos grupos de estudo, o que mais a gente pode fazer? A formação continuada dos educadores é fundamental. E não adianta um cursinho de um dia sobre racismo, né? A gente precisa de um processo contínuo que faça parte da rotina da escola. Um compromisso a longo prazo, então. Isso. A formação continuada presente o tempo todo, com estudos, palestras, oficinas, rodas de conversa, abordando as várias dimensões do racismo e como combatê-lo. E essa formação deve ser para todos, né? Professores, funcionários, pais, alunos, todo mundo. Afinal, a luta contra o racismo é a responsabilidade de todos. Sim, todo mundo engajado. O racismo afeta todos nós de um jeito ou de outro. E como a gente garante que essa formação não fique só na teoria? Que ela vire ações concretas na escola? Criando um plano de ação antirracista. E esse plano precisa ser construído por todos. É como um guia, um mapa que vai direcionar as ações da escola. E o que esse plano deve ter? Metas, objetivos e estratégias para combater o racismo em todas as áreas da escola. Desde a gestão pedagógica até a administrativa. Por exemplo, metas para incluir livros de autores negros na biblioteca ou para contratar mais profissionais negros. E o importante é que esse plano seja vivo, né? Que ele se adapte às necessidades da escola. Sim, ele precisa ser flexível. A gente vai ajustando as ações conforme os desafios que aparecem. E além das ações dentro da escola, como a gente conecta a escola com a comunidade nessa luta? A escola não pode ser uma ilha, né? Verdade! A escola precisa estar conectada com a comunidade, promovendo eventos, debates, ações conjuntas, parcerias com ONGs, com movimentos sociais e atividades culturais que valorizem a cultura afro-brasileira. Que legal. Imagina o impacto que isso pode ter. A escola se tornando um agente de transformação, combatendo o racismo para valer. É isso aí.
E para essa transformação ser profunda, a gente precisa falar de representatividade dentro da escola. Sim, representatividade é fundamental para uma escola antirracista. Como os alunos negros vão se sentir acolhidos num ambiente onde eles não se veem representados. É como dizer para eles: esse lugar não é para você. A representatividade precisa estar em todos os espaços, nos professores, nos funcionários, na direção, nos materiais, nos livros. E quando a gente fala de representatividade, a gente fala de representatividade de verdade, né? Não adianta ter só um professor negro na escola. Exato, precisa ser transversal em todas as áreas, para que os alunos negros se sintam parte da comunidade escolar e para que todos os alunos aprendam a valorizar a diversidade. E como garantir que a escola seja um espaço de acolhimento e respeito para todos os alunos, independentemente da raça, da cor, do gênero, da orientação sexual. A gente precisa criar uma cultura de paz e tolerância na escola, implementar políticas claras contra a discriminação e o bullying, promover o diálogo, a mediação de conflitos, criar espaços de escuta. Esses espaços de escuta são importantes, né, para que os alunos se sintam seguros para relatar casos de racismo, discriminação. Sim, a escola precisa estar preparada para acolher esses relatos e tomar medidas para proteger os alunos. E além do acolhimento, a escola precisa ter um papel ativo na educação para a diversidade, né? Não adianta só apagar o fogo, a gente precisa evitar que ele comece. É verdade. A escola tem um papel fundamental em desconstruir preconceitos. E isso pode ser feito com projetos, atividades culturais, rodas de conversa, abordando temas como racismo, sexismo, homofobia. E para finalizar essa parte, eu queria destacar o protagonismo dos alunos. Eles precisam participar da construção de uma escola antirracista. Afinal, eles são os mais afetados por essa questão. Sem dúvida, os alunos não podem ser só ouvintes, eles precisam ser protagonistas. E a gente pode incentivar isso de várias formas. Por exemplo, Criando grêmios estudantes, incentivando a participação em projetos sociais, na organização de eventos. O importante é que eles se sintam parte da luta por uma escola mais justa. Chegamos na última parte do nosso mergulho e agora a gente vai encarar os desafios, né? Porque implementar uma formação antirracista de verdade não é fácil, não. A gente viu várias ideias, estratégias, mas a realidade é que tem muita resistência dentro e fora da escola. Às vezes parece que a gente está nadando contra a correnteza. Uma coisa que pesa bastante é a falta de investimento na educação pública. Escolas sucateadas, salários baixos, falta de material. Isso dificulta qualquer mudança, né? Quando a gente fala de uma formação mais complexa, como a antirracista, que precisa de recursos para cursos, materiais. sem dinheiro fica difícil, né? E aí tem outro problema. Tem gente que simplesmente nega que o racismo existe no Brasil. Pois é, acreditam nesse mito da democracia racial, que todo mundo tem as mesmas chances, e aí falar de racismo vira vitimização. É como se a gente estivesse falando de algo que não existe e essa galera que nega o racismo acaba atrapalhando tudo. Exatamente. Aí a gente vê a resistência à Lei 10.639, por exemplo, minimiza os casos de racismo na escola. É um desafio enorme. E a formação antirracista precisa preparar os diretores para lidar com isso, né? Dar a eles ferramentas para rebater esse discurso, para construir uma escola onde a verdade e o respeito sejam a base. Com certeza. Mas além da resistência tem a inércia, sabe? Aquele comodismo, a falta de iniciativa. Eu acho que isso tem a ver com a sobrecarga de trabalho dos professores, né? A formação antirracista acaba ficando em segundo plano. Pois é. É tanta coisa para fazer que às vezes falta tempo e energia para se dedicar a uma formação mais profunda. E como a gente muda isso? Como a gente faz para que os educadores se interessem por esse tema? A gente precisa tornar a formação antirracista mais interessante. Usar metodologias mais ativas, que coloquem o professor como protagonista. Tipo o quê? Usar jogos, dramatizações, trabalhos em grupo, produção de material. A pesquisa do Alexandre Sal sobre formação de professores traz várias ideias. Ele fala da importância da investigação temática, da pesquisação. Fazer o professor pensar, questionar, buscar soluções. É isso aí. A formação não pode ser mais uma obrigação chata. Ela precisa ser uma oportunidade de aprender, de crescer. E a gente não pode esquecer que a escola não está isolada do mundo, né? Ela faz parte de um contexto social que, muitas vezes, reproduz as desigualdades. Verdade. A escola é um reflexo da sociedade. A gente precisa ter isso em mente. Não adianta querer mudar a escola sem mudar a sociedade. É como tentar limpar um rio poluído só na nascente, né? A gente precisa agir em toda a sua extensão. Exato. A formação antirracista precisa ir além dos muros da escola. Dialogar com a comunidade, criar parcerias. A gente precisa combater o racismo em todos os lugares. E nesse diálogo com a comunidade, a gente precisa falar sobre a importância da educação para as relações étnico-raciais desde cedo, né? Com certeza. É na infância que a gente começa a construir nossa identidade, nossa visão de mundo. É fundamental que as crianças aprendam a valorizar a diversidade, a respeitar as diferenças. A pesquisa da Ana Regina Borges sobre educação infantil fala disso, né? Da importância de preparar os professores para lidar com essa questão desde a creche. É um trabalho que começa cedo e não pode parar. É isso aí. E para a gente encerrar o nosso mergulho, eu queria deixar uma mensagem de esperança.
A gente sabe que os desafios são muitos, mas não podemos perder a fé na educação. É verdade, a educação é um processo lento, mas é através dela que a gente pode construir um futuro mais justo, onde o racismo seja só uma lembrança ruim do passado. E a gente precisa ter essa utopia como guia, como força para continuar lutando para não desistir nunca. É isso aí, pessoal. A gente encerra aqui o nosso mergulho profundo na formação antirracista para diretores de escola. Esperamos que esse papo tenha sido útil, que ele inspire a gente a construir uma educação melhor para todo mundo. Valeu pela companhia e até a próxima.